Nos dias de hoje, podemos dizer que, praticamente, todos os jornais e revistas contêm algum tipo de gráfico e infográfico e relatos que são embasados em estudos estatísticos. Desse modo, as tabelas, os histogramas, os diagramas de pontos, as medidas e outras ferramentas da análise exploratória nos ajudam a buscar, interpretar e verificar se seguem algum modelo conhecido e a qualidade dos dados, bem como formular hipóteses e supor algumas análises. A análise exploratória de dados tem como objetivo encontrar respostas e orientar decisões a partir dos dados coletados. E o que o cientista de dados faz? Ele cria gráficos para serem interpretados mesmo por uma pessoa inexperiente no assunto, e se isso não acontecer é porque a visualização está complicada, então, deve pensar em algum modo de simplificar após coletar os dados. O próximo passo é realizar a análise descritiva, que é muito importante, pois, a partir dela, o pesquisador se familiariza com os dados e consegue organizá-los, descartando o que não é importante para o estudo, ou seja, na análise, obtemos as informações necessárias para responder às questões que foram previamente formuladas. A análise exploratória de dados é considerada uma prática iterativa, pois, a partir dos primeiros dados das primeiras visualizações exploratórias, fazemos suposições e construímos modelos. Resumindo, por que devemos fazer análise exploratória de dados? Em primeiro lugar, para converter dados em informações para apoio de tomada de decisão; segundo, para estabelecer algum tipo de padrão; e terceiro, para propor alguma hipótese a partir dos padrões definidos que deverá ser ou não confirmada. A análise exploratória de dados, ou EDA, é utilizada por cientistas das mais diversas áreas e tem a finalidade de analisar os dados antes de aplicar qualquer técnica estatística, a fim de que se possa ter entendimento sobre os dados coletados e sobre as relações existentes entre as variáveis que foram analisadas. Essa descrição parece opaca à primeira vista, mas ela faz sentido quando se consideram os problemas práticos em que se quer descobrir algo com exemplos de dados disponíveis. Essa situação é muito comum no comércio digital, dada a grande quantidade de informações produzidas por sites e aplicativos, porém a análise exploratória já é uma realidade também para instituições públicas e de pesquisa. Informações de estatísticas socioeconômicas, pesquisas de campo, todas essas informações podem ajudar a guiar tomadas de decisão e políticas públicas. Empresas também tomam decisões estratégicas para futuras instalações baseadas em seus dados pretéritos e na informação que conseguirem obter de seus concorrentes e outros mercados. Por isso, existem, hoje, empresas especializadas na consultoria de dados. As técnicas utilizadas em AED dependem da natureza de mensuração das variáveis de interesse, mas, geralmente, são simples e utilizam métodos robustos, ou seja, são válidas para várias situações e modelos, bem como resistentes, ou seja, insensíveis aos erros grosseiros ou dados estranhos. A técnica correta ajuda a responder às perguntas com os desvios padrão e os intervalos de confiança, podendo ser dividida, Ferreira, 2021. De acordo com o número de variáveis, uma ou várias, ou com a natureza de apresentação, gráficas ou não, por meio do uso de histogramas de variáveis para se determinar tendências e distribuições. Trata-se de uma técnica gráfica de uma variável, o cálculo de momentos estatísticos, média e desvio, que consistem em análise de uma variável e não gráfica, uso de gráficos de caixa, boxplot, como gráficos de violino. Na estatística clássica, considera-se que exista apenas um valor para o parâmetro estudado. Já na estatística bayesiana, considera-se a existência de vários valores possíveis para o parâmetro. Desse modo, tem-se uma distribuição de probabilidades desses valores para os dados estudados. A estatística bayesiana não é baseada em frequência de dados, ou seja, um evento não precisa ocorrer várias vezes para se determinar a probabilidade de ele voltar a ocorrer. Dessa forma, é possível utilizar a estatística bayesiana para análise de casos raros, como na medicina. Diferentemente do que é feito na estatística clássica e estatística bayesiana, na análise exploratória de dados não há a imposição de um modelo aos dados, mas sim um trabalho de mineração nos dados, que pode, eventualmente, indicar qual o melhor modelo.
A análise exploratória de dados vai além do uso descritivo da estatística, ela procura olhar os dados de forma mais profunda, sem resumir muito a quantidade de informações. Quando a análise exploratória de dados estiver completa e terem disso determinadas as principais informações que se pretende extrair dos dados, pode-se utilizar os recursos em modelagem ou a análise de dados mais sofisticada, como o aprendizado de máquina, machine learning, em que estruturas fixas de dados são parametrizadas para reproduzir um comportamento esperado nos dados. IBM Cloud Education, 2020.